No início do século XX, famílias começaram a ocupar terras próximas ao atual Farol de Natal. Essas terras pertenciam ao Ministério da Guerra e eram de difícil acesso. Só que ao decorrer dos anos, muita coisa aconteceu que mudaram a história desta realidade. Vem com a gente porque a série Caminhos do Farol vai te mostrar um outro lado da história do bairro de Mãe Luísa e que nessa região tem muita história boa para contar. E o farol, Mãe Luísa, uma luz que é tão sua. O bairro de Mãe Luísa começou inicialmente como um assentamento espontâneo, formado por trabalhadores que encontraram aqui uma oportunidade de construir suas vidas. Mas a luta pela regularização da comunidade demorou décadas e foi só em 1958 que ele foi oficialmente reconhecido como bairro. Quem vai oficializar Mãe Luísa como bairro? Um homem que é um ícone na história potiguar, Djalma Maranhão. É um sujeito que vai ser perseguido mais tarde, no período que nós tivemos aqui no Brasil, chamado ditadura militar, que alguns insistem em dizer que não aconteceu. Durante o regime civil-militar, a gente tem um prefeito na cidade de Natal que ele tinha essa preocupação, que ele era voltado justamente para essa atenção às pessoas mais carentes. Por que Mãe Luísa demora tanto? Porque Mãe Luísa é composta por pessoas carentes. Pessoas vindas de uma seca, pessoas de cor, pardas assim como eu e você, pessoas negras. Então, essas pessoas não têm a atenção. Não é dada atenção a elas. Não é dada atenção do ponto de vista da educação, do ponto de vista de saúde. E quando eu falo em saúde, não falo mais só em hospital, eu já falo em questão de saneamento. Não é dada atenção a elas do ponto de vista de infraestrutura. Como é que você constrói uma casa em cima de uma duna? E depois isso aí vai ser oficializado, percebe? Então eu não tenho essa preocupação. Por quê? Porque de fato eu estou lidando com pessoas que, aos olhos do Estado, quando eu falo do Estado, eu falo da cidade do Natal, eu falo do Estado do Rio Grande do Norte, aos olhos do Estado, não aquecem a economia, não movimentam. Não são pessoas que devem ser vistas. E aí por isso esse processo é tão lento. Mas afinal, quem foi Mãe Luísa? A figura da mulher que dá nome ao bairro é cercada de diversas versões. Alguns dizem que ela era uma parteira, outros uma lavadeira ou doméstica que trabalhava para os soldados do quartel do Exército. Já outros dizem que ela era uma mãe de santo. No meu entendimento e por tudo que eu soube por parte do meu pai, claro que jamais eu iria discordar dele e bater de frente com ele, Até por causa da idade dele e a moral que ele tinha. Então, para mim, ela foi uma parteira. É tudo o que eu sei dela. Ela fazia partos das moças e senhoras que ficavam grávidas. Até porque no tempo não havia maternidade. Mãe Luísa era um bairro que não tinha ninguém, só morava uma velhinha. Essa velhinha chamava-se, a gente botou o nome dela de Mãe Luísa. Por Mãe Luísa ficou o bairro por causa dela. E ela era o quê? A parteira. Quando tinha uma aperreada para ter menino, chamava ela ia lá fazer o parto, tudo direitinho, tudo normal. O que a historiografia tradicional potiguar aponta? Que Mãe Luísa era uma mãe de santo. A ideia de mãe não é porque ela fazia vários partos, Eu até falei isso para você, Alan, que o fato de ser parteira não dá a alcunha de mãe. Mas aí ela é mãe por ser mãe de santo, Luísa é realmente o nome dela, e ela auxiliava as mulheres que estavam em trabalho de parto e que não tinham acesso à saúde pública, até porque não existia uma saúde pública ainda efetiva aqui no nosso estado. A gente tinha, por exemplo, em 58, quando o bairro é instituído, nós tínhamos alguns poucos hospitais, inclusive marginais. Se você pensa que Mãe Luísa é um bairro marginalizado, a saúde também era marginalizada, precarizada. Por que você diz isso? Porque você tem um hospital, que é um hospital colônia, é um hospital para auxílio psiquiátrico, Hospital João Machado, e você tem um leprosário, por exemplo, para tratar também de doentes da hanseníase. Então veja, é uma saúde ainda também marginalizada, assim como o processo de urbanização. Então se Mãe Luísa existiu ou não, eu não sei, mas que o nome combina com o lugar, que marca a ideia de solidariedade, de trabalho, de amor, de afeto, isso aí combina. Embora não haja registros sobre a figura de Mãe Luísa,
O bairro que leva esse nome se destaca pelo forte espírito comunitário, com iniciativas sociais, manifestações culturais e festividades tradicionais. Nós temos organizado eventos dentro do bairro, né? Geralmente nós pedimos a entrada de um quilo de alimento e esse alimento é distribuído dentro da comunidade para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. É importante o apoio à cultura, é importante aos projetos sociais dentro do bairro que desenvolvem esse tipo de arte. A capoeira, temos aqui também dois grupos que fazem a capoeira, que também tem um pouco incentivo do poder público. Para os moradores da região, Mãe Luísa não é apenas um bairro, mas sim um símbolo de resistência. A sua história nos ensina sobre luta, solidariedade e identidade. E na próxima reportagem, vamos conhecer um pouco sobre os projetos que aqui são desenvolvidos.